Gente, o que você acha que Deus acha ao seu respeito? É um achismo muito grande, não é? Mas esse é o tema da nossa mensagem de hoje. O que você acha que Deus acha? Quero agradecer ao Wilson aí, que fez uma ilustração muito legal. Não sei se chegou até. Olha só, o Lula aí botando a mão. Não é não, né? Só porque o cara tem barba tem que ser ele. Não, brincadeira, irmãos. Mas abra sua Bíblia, que o próprio texto já vai ser esclarecedor para esta pergunta. Olha, a maioria das pessoas são pessoas criteriosas em fazer compras. Mas tem um monte de gente que compra coisas assim, que não tem nenhuma utilidade. Basta estar na liquidação. Está na liquidação, vou levar. Mas tem muitas pessoas que são estratégicas em suas compras. E olha esse texto. Será que Deus é um Deus estratégico também nessa questão? Olha para Apocalipse, irmãos, capítulo de número 5, versículo de número 9, que é o texto que eu propus para que lêssemos e pensássemos sobre esta mensagem. Olha o que diz Apocalipse. E cantavam um novo cântico, dizendo: dignos és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ajuda, você responde. O que você acha que Deus acha ao seu respeito? Gente, é muito interessante isso, porque na nossa perspectiva, o ser humano não tem muita moral diante de Deus, não. A gente realmente tem uma concepção de que a humanidade vai de mal ao pior, pelo menos essa é a opinião de muitos assim, né? E a gente percebe mesmo que as pessoas se sentem muito tocadas por palavras exortativas que as colocam no suposto devido lugar, né? Aquelas palavras assim, bate Jeová, aquelas palavras que diminuem mesmo, deixa você bem pequenininho diante de Deus. Essas mensagens, elas fazem muito sucesso. As pessoas falam: hoje o culto foi forte, o pastor estava... Mas quando vai se tratar de uma mensagem que nós caminhamos por um caminho do valor que Deus dá para a sua criação, a sua criatura, o pastor estava bonzinho hoje, né? Só passando a mão. Mas eu acho interessante a gente parar, irmãos, e pensar nisso, porque de que lado Deus está? O que você acha que Deus acha ao seu respeito, a respeito dessa humanidade caída? E é interessante assim, eu já até fiz esse comentário aqui na igreja, que há um paradoxo em termos das nossas preferências. Quando nós vamos cantar, as nossas músicas colocam a gente lá em cima. Nós somos amados de Deus, que nós vamos andar por cima das águas. As músicas levantam o nosso moral, mas na hora que o pastor pega o microfone, aí vem o porrete, velho. Pancada, não é assim não? É assim, rapaz, é assim. Aí a mensagem tem que ser uma mensagem de cacetada. Mas é interessante que nós poderíamos estar, pelo menos, parando um pouco para pensar. Será que Deus tem essa mesma ideia? É que, na verdade, irmãos, houve-se uma cultura iniciada com a atitude de Adão no Éden, de começar a ter medo de Deus, ter vergonha de Deus, querer fugir de Deus. E a gente já viu isso daqui quando falávamos no primeiro domingo do ano, quando a gente falou sobre isso. Mas é interessante também que isso é recorrente. Por exemplo, um bom número de personagens bíblicos não se sentiam dignos da obra que Deus estava propondo para eles. Os indivíduos, como vamos lembrar de Moisés. Moisés mesmo colocou vários. Quem está lendo a Bíblia aí, passou a semana passada pelo livro de Êxodo, ali no começo, a gente começa a ver Moisés sendo ali desafiado a ser o instrumento de libertação do povo, e ele se achando indigno, porque ele não sabia falar, tal. Deus quase perde a paciência com Moisés, e se não fosse Arão,
talvez Deus ia ter que mudar de personagem bíblico, porque Moisés estava relutante, mesmo Deus falando. Moisés chega para Deus e apresenta uma desculpa assim: Senhor, eu não sei falar, eu sou ajuda aí, velho, gago. Pode prestar atenção na mensagem, que não é pecado não. Então, assim, ele apresentou um monte de desculpa, e Deus usa um argumento muito forte. Não sei se vocês lembram, não faz parte desse, assim: por acaso não fui eu que fiz o homem, não fiz a boca, não fiz a língua, não fiz tudo? Com esse argumento eu já falava: tá bom, Deus pode me usar. E depois que Deus fala isso, se vocês virem, Moisés fala assim: ah, Senhor, chama outro. Rapaz, nessa hora Deus perde a paciência com Moisés. Davi também, Davi tinha uma percepção assim. Quando ele estava sendo perseguido por Saul, Davi falou assim: oh, mas você está perseguindo uma pulga, um verme, você está perseguindo um Zé Ruela aqui. É interessante isso. Isaías, lembra de Isaías? Sou um homem de impuros lábios, habito no meio de homens de lábios impuros. Gideão, quando foi chamado, ele falou: Senhor, eu sou o menor da tribo. E assim, a maioria dos personagens bíblicos tinha essa percepção. E a gente vê essa cultura de se sentir indigno diante de Deus. E uma passagem bem interessante também, na pesca gloriosa de Lucas capítulo 5, acontece uma coisa interessante. Depois que Jesus manda jogar a rede, canta aquele hino para os discípulos: quem mandou agarrar a rede, quem mandou tal. Depois que Jesus canta essa música, e aí eles têm a pesca maravilhosa, olha a reação de Pedro. Essa reação de Pedro é o que está incrustado na cabeça de muitos com relação a Deus. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 8. Lucas 5, 8, presta atenção nisso, ó. Quando Pedro viu, o que Pedro viu? O milagre que Jesus tinha feito através dele. Quando Pedro viu o que Jesus tinha mandado eles fazerem, olha a reação de Pedro. Prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. A mesma reação de Isaías, sabe assim, essa ideia de que eu não sou digno de estar diante de Deus. Você sabe as coisas, é interessante isso. E essa percepção tem, por exemplo, na mente dos religiosos. Quando Jesus cura aquele cego lá em João capítulo 9, um dos momentos, eles mostram o que eles criam. No versículo 31 de João 9, ele fala assim, ó: nós sabemos, todos nós aqui sabemos disso, de que Deus não ouve pecadores. Essa era a compreensão, de que Deus... Então, a gente realmente, nós temos uma perspectiva assim, uma baixa estima muito grande, quando pensamos na questão da dignidade ou não. Irmãos, eu queria dizer uma coisa para vocês. O céu, olha aqui para mim o que eu vou te dizer para vocês. O céu não são para merecedores. Não vai para o céu quem merece ir para lá. Porque se fosse, ninguém ia. Ninguém merece. Sabe por que você vai para o céu? Porque Jesus merece estar lá. Em Cristo você vai para o céu. E não é porque você é bonzinho, é porque você crê em quem é bom de verdade. O céu não foi feito para merecedores. Ah, eu estou fazendo por merecer. Você vai morrer fazendo por merecer e não merecerá ir para o céu. Agora, quando você chega em Jesus, Cristo proporciona a sua justificação. Aí você vai ouvir a doce voz, a doce afirmação da Bíblia, em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim, ó: justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual obtivemos acesso a esta fé, na qual estamos firmes. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Não é porque você merece, você foi justificado. O céu, esquece, meu querido, o céu não é para merecedores. O céu é para quem crê em Jesus Cristo. O caminho para o céu não são as boas obras. Não é você ser bonzinho, pagar as suas contas, não matar, não roubar, não beber, não fumar, não fazer um monte de coisa que é os não. Você vai ser um habitante do céu
porque você ouviu a voz de Deus explícita em João 5,24, em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É isso que faz você um habitante do céu, não você ser essa pessoa que para os outros você é maravilhosa, e você é maravilhoso, você faz tudo certinho, você paga todas as suas contas, ninguém tem nada a ver com a tua vida. Não, você vai para o céu, porque você crê em Jesus, não porque você merece ir para lá. O merecedor é Cristo, que faz de você um justificado. Por isso que Romanos vai dizer, Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer assim, ó: nenhuma condenação há para aqueles que fazem tudo certinho? Não. Nenhuma, duvido você conseguir pegar, duvido. Essa daí obedece. Se fosse a Maressa, meu irmão, você ia correr atrás dela aqui a vida inteira. Nenhuma condenação há para aqueles que fazem tudo certinho? Não, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo Jesus nos faz habitantes do céu, não as nossas obras. Vocês conhecem de cor, né? Efésios 2:8, que nós não vamos ser salvos pelas obras, nós vamos ser salvos pela graça de Deus. Aí sim, em Cristo Jesus, a única coisa que eu consigo fazer, e eu esforço, e o meu comportamento natural é fazer aquelas coisas que Cristo quer que eu faça, mas eu não faço para ter Cristo, porque eu tenho Cristo, eu faço as coisas certas. Então, queridos, como merecedores, nós não vamos. O apóstolo Paulo mesmo diz isso no capítulo 7 de Romanos, quando ele fala da crise existencial de todos nós, que é de termos boas intenções, mas a gente não consegue cumpri-las. Aí Paulo diz: querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. O mal que eu não quero, isso eu pratico. O bem que eu quero eu não consigo fazer. Miserável homem que sou, ele diz. Realmente, irmãos, então é muito interessante. Então vamos pensar na opinião de Deus. O que você acha que Deus acha ao seu respeito, apesar de você? Eu tenho para mim, queridos, uma crença de que Deus se comprometeu com a sua criação. Sabe, eu imagino Deus assim, falou assim, ó: eu que os criei, essa bronca é minha. A gente fala uma brincadeira, né, pastor? Eu sou um problema de Deus, né? Eu já cheguei para Deus, falei: Deus, eu estava indo muito bem para o inferno, o Senhor pegou, me tirou de lá, agora se vira, cuida de mim. E se Deus pudesse cantar uma música para você e o Sinho, sabe que música popular ele cantaria? Você tem noção? Ele cantaria aquela música assim: você não vale nada, mas eu gosto de você. Se ele fosse cantar uma música para a igreja, ele cantava essa música, todo mundo ia se escandalizar com Deus, velho. Meu Deus, o Senhor falando isso, todo mundo escandalizado. Oi? André, você aguenta? Se fosse cantar uma música para nós, Deus cantava isso para a gente. Gente, mas o que eu quero dizer com você? Há um compromisso do Criador. Sabe, eu imagino Deus na relação mesmo de ser aquele responsável pela minha existência aqui, e não uma coisa interessante que eu percebo no Deus da Bíblia, é que Ele valoriza o que Ele fez, e nós estamos quebrados na emenda, irmãos, mas Deus não desiste de nos recuperar, amém? Tanto é que essa questão de amar, Ele que começou essa brincadeira de amar, Ele que nos amou primeiro. Então Deus sabe o quanto eu preciso dEle, e Ele faz de tudo para me recuperar, Ele não desiste. Há uma revelação para mim muito forte em Oséias, capítulo 11, versículo 4, que isso me trouxe tanta paz, irmãos, mas me desarmou tanto. Hoje, olha, eu fico feliz por ter essa compreensão, que para mim foi dada em Oséias 11, 4. Olha só, e eu gostaria que você tivesse essa compreensão. Sabe por quê? A gente anda com muitas discussões de qual é a melhor igreja, qual é a melhor religião. Na internet tem tantas batalhas sobre provar que determinada religião é seita, que não sei o quê. Mas olha o que esse texto diz para mim. Oséias é logo depois de Daniel. Se você achar Daniel, você acha Oséias. É um dos livrão grandão que tem lá no meio dos profetas menores. 11, versículo 4. O que esse texto me tranquilizou, tá, gente? Ele diz assim, ó:
atraí com cordas humanas, com laços de amor fui para eles, como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Deixa eu dizer para mim o que esse texto me tranquiliza, que o Senhor faz de tudo, Ele usa de todos os recursos aqui na terra para tentar te atrair para Ele. As pessoas que fizerem uso de maneira errada de chamar a atenção de Deus para si, ou melhor, os líderes religiosos, as religiões que se aproveitam da fé do povo para enganar o povo, é um problema deles, mas Deus vai usar atrair com cordas humanas. Sabe o que para mim, pastor Roque, são essas cordas humanas? Os recursos que os homens usam, e cria religião. Aí tem umas pessoas que falam assim, ó, a igreja é uma só, o diabo criou as denominações. Eu não creio nisso, irmãos, eu não creio nisso. As denominações são resultados de estratégias humanas, de agremiações, de pessoas que têm a mesma percepção, a mesma filosofia. Não acredito que denominação é resultado de uma criação demoníaca, até porque o diabo não pode criar nada. Esse texto para mim, só o versículo, porque todo o contexto aí, mas esse versículo, assim, ó, os atrair com cordas humanas. Deus usa os recursos para chamar, para atrair-nos para Ele. E aí, tem cada história, tem cada experiência de conversão muito interessante. O evangelista recebeu uma ordem do Espírito para pregar numa universidade. Assim, meu Deus, na PUC ainda, lá em São Paulo. Veja lá, vocês vieram de São Paulo? Eu também, mas da capital? Vai piorando, né, cada vez? Imagina o cara pregar o evangelho lá na PUC, Esmirna. Aí o Espírito manda ele ir bem num bicho grilo daquele mesmo assim, aquele cara todo assim, ó, vai lá e diga para aquele jovem, biscoito. Pronto, lascou tudo. Vou falar para um estudante da PUC, biscoito. E o cara lá, o cara chegou assim, biscoito. O cara começou a chorar. Chorando, falou, mas cara, o que foi? Seu apelido é biscoito? Você não gosta desse apelido? Não, eu tenho um peso na consciência, porque sempre aprendi a não roubar nada, e quando eu tinha determinados anos, eu roubei um pacote de biscoito, e eu estava pensando bem nisso agora, cheio de culpa, e olha só, irmãos, olha a estratégia que Deus usa, pegar um indivíduo ali vivendo uma coisa de uma culpa por ter roubado biscoito. Ai, se vocês soubessem o que eu já roubei, vocês nem me ouviam. Eu estava lá ligando para biscoito era o de menos. Biscoito, meu amigo, biscoito, tá bom. Os vizinhos da minha casa que se morria de raiva, abacate, mamão, manga, Jesus dos crentes. Mas nós temos as nossas experiências de conversão, e é interessante como assim, que para mim foi tão lindo o meu encontro com Jesus, e tem gente que Jesus tem que fazer um monte de coisa, Jesus tem que curar, Jesus tem que fazer isso, dar uma prova, Deus não desiste. Uma coisa eu vou te dizer, para Deus chamar a sua atenção, Ele vai fazer o que é preciso. Agora vai depender da sua sensibilidade ou não. Ele vai cantar para você a música que ele canta pro e o sim. Ele vai cantar e você vai tomar posse dessa bênção. Gente, olha que coisa linda. Então posto isso, a minha compreensão de que Deus está usando todos os recursos, então parei de falar contra as outras religiões. Porque não adianta, irmãos, é muita acusação. A menininha entrou no ônibus entregando um panfleto. Olha aqui, vai lá no culto, o Papo do Alto, que não sei o quê. Tem o pastor Roque que chegou de São Paulo. Outro que chegou de São Paulo também, tá? Deus está querendo que o pessoal de São Paulo venha para Rondônia, então eu vou receber. O Papo do Alto vai falar sobre bullying. Já falou sobre bullying, não? Vai falar sobre bullying quando? Já falou, né? Já foi? Nem percebi. Sofri tanto e eu ia ser curado desse negócio. Aí uma mulher, olha como é que é a briga de religião, irmãos. A mulher pega o panfleto da mão da menina e olha para ela assim e fala, você é batista, né? E pelo jeito é da Nova Aliança. Só pelo jeito. Agora, por que o jeito? A roupa, tal, a menina.
A adolescente não tinha passado ainda por essa mensagem. Eu olhou para ela e falou assim: a senhora é de tal igreja. Eu não vou falar o nome aqui porque pode ter gente dessa igreja lá. A senhora é de tal igreja, né? Ela falou: glória a Deus, aleluia. Por quê, né? Candra Salamaira Matura. Sacou já? Você sabe a placa da igreja? Olha que maldade. O pastor não fala a placa, mas dá todas as dicas, velho. A senhora é de tal igreja. Ela falou assim: sou sim, glória a Deus, aleluia. Por quê? Também com essa língua aí. Percebe como a gente tem um monte de coisa para acusar da religião do outro? A gente fica a essa briguinha. Aí veio a Bíblia para mim, irmãos. Oséias 11:4 vem assim: ó, eu estou usando todos os recursos para chamar a atenção, para atrair as pessoas para mim. E tem algumas afirmações que a Bíblia fala ao nosso respeito, que deixa bem claro qual é a opinião de Deus. Olha outra compreensão que eu tenho, uma compreensão que me ajuda muito a melhorar a minha autoestima diante do Senhor. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 13. Vamos conhecer de maneira bem rápida, queridos, o finalzinho ali das comparações do reino do céu. Mateus capítulo 13, que é o capítulo das parábolas, né? Mas olha lá para o versículo 44. Uma das comparações que Jesus faz com o reino de Deus, ó. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu pelo gozo dele. Vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Deixa eu ler aqui pelo Mateus que está melhor. Toca o versículo 45, Mateus, que eu acho que a minha versão aqui não é igual à sua. Você já foi? E compra aquele campo. O próximo versículo, por favor, Mateus. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Irmãos, eu ouvia sempre essa mensagem assim: que eu sou o homem que encontrou o campo de grande valor, que eu sou a pessoa que encontrei Jesus e fiz isso. Só que para mim é totalmente ao contrário hoje. O campo valoroso sou eu, a pérola de grande valor sou eu. Quem abriu mão de tudo para me ter foi Deus e não vice-versa. Foi Deus que fez de tudo para me resgatar, para me comprar. A pérola de grande valor não é Jesus, a pérola de grande valor sou eu. Isso me ajuda muito a perceber que, por que eu fui comprado então? Eu fui adquirido. As expressões de adquirir parte de Deus. Nós fomos comprados pelo poderoso sangue de Cristo. Para mim essa parábola demonstra qual que é a opinião de Deus. Lembra que eu falei para você que um bom número de pessoas são estratégicas em compra? Duvido que Deus vai comprar uma coisa que não presta para Ele. Duvido que Deus vai fazer uma compra ruim. Não vai. Deus sabe o valor que você tem, Deus sabe a luta que você tem, Deus sabe as angústias que você tem. Ele foi que te criou, por isso Ele não abre mão de você, não abre mão de você. A Bíblia vai dizer algumas coisas. Hoje, nas primeiras expressões que o pastor Roque usou aqui no culto, ele citou esse versículo. O versículo de Isaías 64:4, que é até um dos cânticos que a gente canta. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Espera no Senhor, confia nele. Um Deus, sabe o que é? É o labor que Deus faz. Ele vai fazer de tudo. Esse trabalho de Deus é tudo que Ele faz para chamar a sua atenção. Ele vai, olha, você não tem noção dos livramentos, você não tem noção de realidades, de risco, de perigo, de vida que você já passou e Deus te protegeu. Você não tem noção. Irmãos, eu acho impressionante isso. Tem outra coisa linda também que eu gosto muito. A Bíblia vai fazer comparações, nos trazer isso.
e trazer uma informação dessa. Quanto que você custou? Tem uns caras caros na face da terra, né? Principalmente os jogadores. Mas olha você é a pessoa mais cara que existe na face da terra. Olha o preço. Vou te mostrar o preço. Abra a tua Bíblia em Atos, ou então preste atenção no que está escrito em Atos. Veja o versículo capítulo 20, versículo 28. Uma exortação que Paulo está dando ali para os pastores em uma praia. Atos 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele a comprou com o seu próprio sangue. Diga glória a Deus, por favor. Irmãos, o símbolo do sangue na Bíblia é vida. A proibição judaica de não se comer sangue é porque o sangue tem um significado de vida. O próprio sangue é assim, ó. Lembra que a Bíblia fala de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A sua alma tem um valor maior do que o mundo inteiro. E para adquirir a sua alma, o Senhor deu aquilo que lhe era mais valoroso, a sua própria vida. Circunstancialmente ele fez isso, depois de resgatar a humanidade toda, colocando um pré-requisito, apenas que creiam que ele fez isso, apenas esse requisito. O requisito é creia, pela fé. Você tem que crer que Cristo morreu por você. Não vai tentar agradar a Deus fazendo um monte de coisa legal. Creia que Jesus morreu por você, o tenha como Senhor e Salvador da sua vida, vai desencadear um processo de transformação dentro de você, que o que for preciso, você vai parar de fazer, o que for preciso, você vai parar de comer, o que for preciso, você vai parar de beber, o que for preciso, você vai fazer, porque o Espírito vai trabalhar dentro de você, e não deixe que ninguém interfira nessa ação do Espírito, porque nós, as igrejas, com as suas doutrinas, vão querer interferir. Vão querer. Não, Deus só vai falar com você se você der 7 voltas aqui nessa igreja de joelho. Não, Deus só vai falar com você se você jejuar. Deus só vai. As pessoas começam a dar receita. Não, sai. Deixa eu com Deus. E sabe o que é o desafio para a igreja, gente? Confiar que Deus está trabalhando nas pessoas. Suportar, amar. Deus está agindo. Olha, gente, é muito interessante isso. Eu vou descansar muito nisso, sabe? Porque a gente fica tentando ser o Espírito na vida das pessoas. Eu acho impressionante que o preço que Ele pagou por nós, Ele vem e exige assim, só acredite, creia que eu fiz isso. Queridos, a Bíblia vai falar algumas coisas muito legais ao nosso respeito, fazendo menção do povo de Israel. Eu quero chegar próximo da conclusão dessa palavra, falando de algumas expressões assim que eu quero que te faça muito bem. Sabe a opinião que Deus tem ao seu respeito? Que você é um tesouro particular dele. Fala, eu recebo essa palavra. Tesourão. Você é muito precioso para Deus. Apesar, olha, não duvide disso. Eu sei que quando a gente fala isso, irmãos, a nossa carne vai logo direto para as nossas falhas, mas Deus sabia disso. A compreensão dos religiosos, de João capítulo 9, versículo 31, de que Deus não atende a pecadores, é totalmente ao contrário do Deus revelado na Bíblia. Ele só atende a pecadores, só isso. Olha só o que a Bíblia vai dizer, lá em Malaquias capítulo 3, 17, olha que lindo. Eles serão meus, diz o Senhor. Malaquias é o último livro da Bíblia. No dia que eu agir, diz o Senhor dos exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Olha só, você é o tesouro pessoal de Deus. Eu terei compaixão dele, então relaxa. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhes obedece. Eu vou ter compaixão.
eu vou te capacitar a me obedecer. Agora tem coisas mais legais. Ainda lá, essas expressões, é legal tirar do Antigo Testamento, sabe por quê? Porque a nação de Israel é o estereótipo da igreja de Cristo. Hoje nós somos o Israel de Deus, pelo menos na minha compreensão. Olha só essa expressão aqui, ó, em Zacarias, de novo, Zacarias 2:8. Porque assim diz o Senhor: depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, oh glória a Deus, aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Gente, dá uma avisada para a galera que está te atazanando, fala, ó, você está mexendo com coisa brava, hein? Só está tocando no olho, para de me atazanar, porque olha, você é um perigo, sabia? Fazer mal para você é se colocar em risco diante de Deus, porque quem toca, está tocando na menina. Essa expressão menina dos olhos de Deus vai aparecer lá em Deuteronômio capítulo 32:10. A Bíblia vai fazer uma referência sobre o povo assim, ó: achou-me numa terra deserta e num ermo solitário, cheio de uivos, cercou, instruiu, guardou como a menina do seu olho. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, gente. Você é a menina dos olhos de Deus. Você sabe, né? Você sabe essa expressão de menino dos olhos? É por causa da sensibilidade dos olhos. Gente, quando alguma coisa bate em nossas vistas, um risco, um dedo, né? Um cisco, ou alguma coisa, como dói? Quando alguém te machuca, está machucando a Deus. Saiba disso. Saiba disso. Agora, pare de ser vítima agora. Olha aqui para mim. E quando você machuca alguém, você está machucando a Deus. Ele que disse. Como bom se nós nos predispuséssemos, né, a ser sempre essa bênção. Gente, lembra daqueles caras que eu citei, né? Todos aqueles caras que eu citei, que eram pessoas com autoestima baixa. Eu acho tão lindo, lindo demais. A Bíblia vai contar no Antigo Testamento com detalhes, até as falhas, as mentiras de Abraão, por exemplo, né? Os fracassos de Davi, o pecado de Davi, né? A Bíblia nunca esconde os defeitos dos seus heróis, mas quando chega, meus queridos, em Hebreus capítulo 11, você vai ver a Bíblia só revelando o que aqueles caras tinham de melhor mesmo assim, ó. Em Cristo. Você não ouve falar, olha, é citado cada curva de rio em Hebreus capítulo 11. E um dia desse eu estava tendo uma experiência, irmãos, de estar preparando uma mensagem, e o título a mensagem ia passar pelos erros de Abraão. Vai vendo, Roque. Gente, a mensagem estava quase pronta. Depois eu falei assim, engraçado, né? Quem está elencando, desculpa aí, irmãos, elencando é coisa de advogado, não é isso? Elencando? Quem está observando esses erros desse indivíduo sou eu. A Bíblia, apesar da Bíblia relatar as falhas de Abraão, mas não há uma ênfase nela. Gente, que tempo que eu perdi. Eu parei com a mensagem, eu falei, eu não vou falar. A Bíblia não faz isso com Abraão. Aí me veio um ensinamento que está sendo um grande desafio para a minha vida. E eu quero mais uma vez repetir esse desafio para você. A gente procurar atingir o erro e não quem errou. É muito difícil, mas é necessário. Então eu parei, sabe por quê? Quando eu cheguei na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, você pega ali a partir do capítulo 4 até o capítulo 40, só tem registros positivos. E no final o cara fecha assim, ó: homens, pessoas do quais o mundo não era digno. Eu falei, meu Deus, que bênção. Isso é o meu Deus, esse é o Senhor. Então o que você acha que Deus acha ao seu respeito? Pode ter certeza,
parte de Deus garimpar em você o que você tem de melhor, e saiba, você tem muita coisa boa que Deus está encontrando aí. Então só de raiva agora fica em pé, quero ver se você tem coragem.